Alô, boa noite. Boa noite. Alô. Olá, já temos aqui o nosso ilustre convidado de hoje, a Carlota, a Susana, o Rui. Olá a todos. Olá a todos, estou aqui a escrever. Bom, são 21 horas, vamos aqui aguardar mais uns segundos para que mais gente se reúna aqui a nós. Quem está a entrar, eu lanço aqui o desafio que é convidarem dois amigos para se juntarem aqui a nós e para trazerem o cafezinho, imagino que já tenham jantado, portanto peçam aí, convidem dois amigos para se juntar a nós. Deixo aqui este desafio para quem está a entrar. Olá Rui, boa noite. Nós hoje temos um ilustre convidado, que já tive a oportunidade de fazer algumas coisas com ele, que é o Pedro Caramês. O assunto hoje é de todo importantíssimo, porque vamos falar olá, a minha casa de sonho.pt, boa noite. Hoje vamos falar da importância do LinkedIn no meio corporativo para as empresas, mas não só, porque falamos muito de redes sociais, neste caso LinkedIn para as empresas, mas eu diria, e o Pedro vai dizer com certeza e vai dar aqui muitos insights, de que não é uma rede social apenas para as empresas, que os líderes também devem ter em consideração. Olá Richard! Bom, vou começar aqui, vou puxar o meu querido Pedro Caramês para se juntar a nós. Ver. Que é para fazermos aqui a abertura. Isto, ter companhia é muito mais simpático aqui comigo neste visor. Além da companhia que eu tenho desse lado, claro. Acho que não entrou. Deixa lá procurar outra vez. Ok, estou aqui a convidar o Pedro para se juntar. Ok. Deixa lá ver se... Acho que o Instagram nos está a pegar aqui uma grande partida. Alô, Pedro. Aqui o nosso amigo Instagram não consegue aderir. O Pedro está aqui a dizer que não consegue aderir. Vamos lá ver aqui. Nem te consigo aceitar, Pedro. Não está a colaborar aqui o nosso amigo Instagram. Vamos esperar um pouquinho mais para ver se o Instagram colabora connosco. Bom, mas basicamente hoje vamos ter aqui o Pedro Caramês para falar de LinkedIn. E, ufa! Espera lá, deixa-me só ver Espera aqui. lá. Ok. Olha. Ok. Estava difícil. Estava difícil, meu Esta Deus. nossa rede Pronto, social não vamos lá ver, estava a está querer resolvido colaborar. aqui o problema. Tá, boa. Pedro, bem-vindo. Muito obrigada por estares aqui connosco pelas 21 horas de Portugal. Obrigada. É um prazer. Sabes que nós fazemos uma vez por mês, uma live de Instagram em que convidamos pessoas que sabem do que fazem, ok? E quando nós pensamos em LinkedIn, opa, LinkedIn Opa, vamos a isso. só há um tipo que nos vem logo à cabeça, que é o Pedro Caramês, não é? Fizeste bem, fizeste bem. Pronto, então lançámos aqui este desafio, o Pedro Caramês, para quem não conhece, bem, mas eu costumo dizer dispensa de apresentações, mas pode ser que tenhamos aqui outras pessoas que de facto nunca Há nos sempre. Portanto, o Pedro Caramês, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, mas para mim é o guru do LinkedIn cá em Portugal. É um empreendedor. Tenho cabelo para isso, para ser guru. Tens cabelo para isso, exatamente. É um empreendedor nato
e faz uma coisa da qual eu também tenho muito orgulho, porque acho que é assim, nós quando sabemos também devemos partilhar. E o Pedro, além de ser empreendedor, ser um ótimo profissional, é docente universitário, partilha conhecimento e, como se isso não bastasse, ainda escreve livros dos bons. Portanto, é uma Temos partilha de disto tudo. conhecimento impresso e online também, certo? Exatamente, nas duas versões. Aliás, e da próxima semana também em inglês. Também em inglês e depois daqui a um mês Uau! em espanhol também. É, o homem é Temos aqui internacional. tudo. Internacional. Bom, eu vou lançar o desafio para quem está aqui connosco, Pedro, que é convidarem dois amigos para virem beber café connosco, não achas? Acho muito bem, acho muito Vá, bem. malta, dois amigos para se juntarem aqui a nós, faz favor. Desafiem aí o Olha a pessoal. Eugénia, olá a Eugénia. A Eugénia cheia de boas energias, sempre aqui. O Nuno Teixeira, bom, a Sofia, a Verónica, o Érico Oliveira, o Hélder Pinto, enfim, temos tanta gente boa aqui para dizer. Eugénia, Exato. vá lá, diz um olá, Eugénia. Estou a falar contigo. Olá! Bom, aproveito também para dizer que quem nos está a ver desse lado que está super à vontade para colocar questões ao longo aqui da nossa conversa, porque nós queremos ter aqui uns minutos de conversa, mas no final colocar aqui as questões que vocês tiverem aí para partilhar, precisamente para o Pedro também poder ajudar aqui a dinamizar o vosso negócio com esta rede social que é o LinkedIn. Bom, e se calhar vou dar aqui um pontapé de partida, não é? Para quem nos está a ver, que é, afinal, isto do LinkedIn, Pedro, isto é uma rede profissional? Achas que é de facto uma rede que é indispensável para as empresas, que as empresas devem estar? E não só as empresas, mas também os seus líderes? Qual é a tua opinião aqui? Olha, dizer-te que antes de mais, as primeiras palavras são de agradecimento ao convite, dizer que este não é à toa que fazemos hoje esta sessão. Isto porque na quinta-feira o LinkedIn fará 19 anos, é verdade, é o aniversário do LinkedIn, na Já estamos a quinta-feira, dia comemorar. 5 de maio. Portanto, foi tudo pensado, não é? Que a Ana, logo meticulosa a pensar. Vamos apanhar isto em semana especial. A semana passada, o LinkedIn também, ou pelo menos a Microsoft, a empresa que detém o LinkedIn, anunciou a semana passada novidades aqui relativas ao número de utilizadores portanto, no primeiro trimestre deste ano 2022, que deu um acréscimo de mais 20 milhões, portanto são agora 830 milhões em todo o mundo, são 57 milhões de empresas, aqui também registadas, e uma utilização do LinkedIn que neste primeiro trimestre cresceu 22% face aos períodos homólogos dos anos anteriores. Portanto, razões nos levam a acreditar que estes números apresentam efetivamente aqui razões suficientes para motivar as pessoas a perceber, bem, se estão 56 milhões de empresas, se estão, olha a Alcina, olá, se estão aqui 830 milhões de profissionais, parece, e serão 4 milhões os portugueses aqui, 4 milhões e 50 mil, dados também, Ana, de agora recentes desta novidade, portanto, ultrapassamos a barreira dos 4 milhões. Portanto, e olha que na Europa não são assim tantos países aqui com este número. Efetivamente, a rede, acho que foi ganhando este, digamos, este posto de ser, de facto, uma rede profissional. É claro e consciente, alguns o irão dizer também que, Pedro, mas também tem sido palco de muito conteúdo desinteressante. Bom, em plataformas com tantos milhões de utilizadores, é inegável que também existirão aqui franjas não tão orientadas para esse efeito, não é? Portanto, sim, da mesma forma como no LinkedIn estamos aqui a promover um live de partilha de conhecimento, também os haverá Instagrams pronto, que não têm esse propósito aqui. Olha, a Verónica até inclusivamente disse aqui já algo que se tornou cada vez mais frequente. Verdade. De ser de facto um hub de portanto, não só de ofertas de emprego, empresas e para quem anda à procura. As empresas viram na rede um meio para veicular oportunidades, não é? Como era expectável também. Viram também na rede um meio de procurar candidatos, não é? Portanto, isso percebeu-se claramente que as vagas de emprego se calhar seriam, para alguns dos casos, estratégias do passado e passaram a ter aqui um papel. E claro,
esse papel foi dado aos profissionais das empresas que tiveram que aqui arregaçar mangas para procurar este talento passivo que compõe a rede e que é o seu grande maioria. Os últimos anos, Ana, colocaram a rede muito orientada não só para esta questão do empregabilidade, mas para muito mais do que isso. Como tu imaginas, a pandemia, como há pouco falavas, trouxe aqui muitos contextos também, digamos assim, muitos contextos novos, e portanto as pessoas passaram a ter aqui também uma consciência que este era o terreno fértil para desenvolverem negócios com outros profissionais. Não é? E, portanto, a rede desmistificou um bocado este conceito só centrado no emprego para um contexto mais alargado. Muito bem, então, só para tocar ali que não tocaste, desculpa que não toquei, só para concluir, a questão do CEO que tu falaste, de facto... O CEO e de outros líderes, estás a ver? Não só o CEO, mas diretores de primeira linha que acabam por ser também líderes. Aliás, hoje o que acontece no LinkedIn é que às páginas das empresas, o LinkedIn conferiu a elas, para bem ou para mal, uma página de acesso a toda a comunidade de colaboradores da organização. E claro, estas primeiras linhas que tu falas são efetivamente primeiras linhas que ficam mais expostas e visíveis ao mercado, não é? Ou aos profissionais. Ou seja, em alguns dos casos, eu tenho muitos casos, Pedro, as pessoas vieram ver o meu perfil, mas ele até nem está muito ativo. Homem, toda a gente sabe publicamente que tu és o CEO da empresa, portanto é natural que essa ação seja, e que o teu perfil seja visto, não é? E portanto, agora, que os profissionais, que os grandes CEOs passaram a perceber que, a sua presença no LinkedIn também alavancava a estratégia de comunicação da empresa, no seu todo. Em alguns dos casos nós temos aqui na plataforma empresários e CEOs que são conscientes que o espirro, desculpem, a publicação, a expressão que eles desempenham aqui na rede tem às vezes um impacto 5 ou 10 vezes superior à própria empresa. Não é? Exatamente, era isso que eu tinha a questionar também, porque é algo que se vê, quer dizer, as pessoas identificam-se muito mais com a pessoa do que com a empresa, não é? Sim, sim. Mesmo que a mensagem seja similar, mas uma coisa é ser a pessoa, o CEO a falar, não é? A falar entre aspas. Sim. Outra coisa é a mesma notícia ser dada pela rede social. O engagement é completamente diferente, não é? Sim, e sabes que isso motivou as empresas a investirem em programas de embaixadores da marca. Portanto, em capacitar colaboradores para estarem muito mais ativos na plataforma. Na plataforma do LinkedIn, poderiam ser outras, mas no LinkedIn, que é o tema que nós estamos a trazer aqui. E o que acontece na atualidade é que empresas socialmente mais engajadas são normalmente empresas que têm melhores resultados. Vá-se lá saber porquê, ok? Mas há uma relação de causa e efeito, eu acredito, nessa maior participação, maior exposição da empresa, maior número de oportunidades da organização. Agora, também aqui, a empresa tem um aturado trabalho de evangelização e de educação digital dos colaboradores. Sim, isso é fundamental, não é? Esse é um processo que em muitas das empresas ainda é preciso passar o cabo das tormentas. Claro. Portanto, ainda tens aqui algumas franjas e alguns setores ou indústrias onde o povo ainda é muito conservador, não é? Portanto, onde as pessoas ainda são muito relutantes a achar que mas eu agora tenho que me expor. A empresa não paga para eu fazer isto. Enfim, nós temos alguns comentários. Eu lembro-me de estarmos num evento há uns anos atrás, nem vou dizer qual é o evento, mas estávamos nós os dois até juntos, e alguém na plateia dizia, estava a colocar questões e dizia, mas eu não vou, na minha rede social, no LinkedIn, eu não vou estar a pôr conteúdos da empresa, quando essa pessoa trabalhava na empresa. Não sei se te recordas desse comentário. E, afinal, o LinkedIn, quer dizer, se nós estamos a trabalhar numa empresa, nós somos os profissionais, não é? Com aquele título na empresa. Portanto, qual é o problema, não é? A pessoa, de facto... Não, o problema, eu às vezes até digo, o problema é quando tu não publicas. Quer dizer, é quando não publicas, exatamente. Passas às vezes uma imagem de desconectado da organização, passas uma mensagem que não estás envolvido com a organização, portanto não tens compromisso com aquela organização.
muitas E das com o pessoas vão sentir que mercado. tu não tens compromisso se fores para a empresa deles também, não é? Claro, e com o Portanto, mercado em si, portanto, parece que não estás dentro do mercado, não é isso? e aqui eu costumo dizer, Ana, e nós também sentimos isso, que é, ok, há redes e redes, quer dizer, o LinkedIn, se tem aqui um espectro, atenção que há algumas pessoas e algumas empresas que eventualmente, ou melhor, neste caso, profissionais, que poderão não estar tão conectados com o público, não é? Com o mercado, não é? Portanto, não são pessoas de, sei lá, não são comerciais, não são... Agora, têm também um papel importante. E reparem, é curioso, como disse, no passado eu cheguei a fazer aqui também alguns lives no LinkedIn, onde falava também com algumas pessoas, algumas Uhum. empresas que desenvolveram estes programas de embaixadores, não é? E com os benefícios e os impactos positivos a todos os níveis. A empresa tornou-se mais sexy para trabalhar, não é? Claro, estás a A expor o empresa LinkedIn. tornou-se mais. Olha a nossa Joanita. A empresa tornou-se mais sexy para trabalhar, a empresa vendeu mais, porque tem mais. Ó Pedro, organicamente, os nossos colaboradores deram tanto buzz às nossas atividades que nós nos tornamos mais expostos e visíveis, exatamente porque eles foram capazes de transportar essa comunicação através dos seus canais. Não é? E nós sabemos que, como tu disseste, tu, Ana, quando publicas no LinkedIn, tens seguramente muito mais impacto do que tem a Martech Digital. Não É é? verdade. Portanto, isto são É dados, não é? facto, são factos e A são os rede números. interage mais com a Ana do que com a Martech. Mas, no Sim. fundo, não é? E, portanto, agora, chegarmos a esse caminho, eu diria que para muitas empresas é um caminho pronto, que traz aqui um trabalho acrescido, não tenho E tem dúvidas. que ser algo que deve ser feito em paralelo, não é? Sim, Realmente as empresas trabalharem a sua página e trabalharem e tocarem, não é? A questão da literacia digital dentro da organização e trabalharem as páginas de alguns colaboradores, uns como embaixadores, outros como líderes de primeira linha, outros como CEO, etc. É algo que realmente deve andar e em paralelo. demonstrar-lhes, digamos assim, o que é que todos ganhamos com isto, não é? Reparem, Claro, não todos só o temos. profissional hoje é mais visto, é mais reconhecido pelo seu segmento, é que, ok, se há áreas em que o povo já não está sequer a pensar nisto, não é? Mas quer dizer, como eu costumo, o LinkedIn tem 19 anos na quinta-feira, chegou ontem, não é? Mas tem 19 anos, não é? Quer dizer, não podemos, com 19 anos, Ana, estar a discutir se temos que estar no LinkedIn. Eu diria que a pergunta é como é que temos que estar, não é? Porque, é difícil, a gente já não há Não está, hipótese, não é? Não claro. tens aqui, eu Olha, acho, não é? É a minha opinião, claro. e da tua experiência, que tipo de conteúdo é que tu vês que funciona melhor partilhar no LinkedIn? Tanto do ponto de vista da empresa, como até do ponto de vista do CEO, do líder. Qual é o tipo de conteúdo que tem maior engagement, mais impressões, Ok, etc. então vamos começar primeiro pelas pessoas, ok? As pessoas que publicam conteúdos, e é importante dizê-lo, eu já o fiz também, referência recentemente numa publicação, numa revista, num jornal nacional, são poucas as pessoas que partilham conteúdos no LinkedIn. Em Portugal, o número andará entre os 3% a 4%. É um número baixo. Os Muito utilizadores, baixo. por razões diversas, muitas das vezes desconhecendo o impacto das publicações, outras vezes, eu nem sei o que é de publicar. Ora bem, o profissional deve trazer aqui à rede, ao espaço, conteúdos relacionados com, o setor onde eventualmente ou atua, ok? Uhum. A área de especialidade, por exemplo, ou até, e isso também é importante, as questões relacionadas com a empresa. Eu diria que deverá haver um equilíbrio entre as questões até, se quisermos ainda num quarto elemento, a parte mais do eixo pessoal, do desenvolvimento pessoal. Okay? Dentro destes quatro eixos, o colaborador poderá, ou o colaborador, o profissional, pode trazer aqui nem muito, nem pouco, ou seja, eu diria um mínimo aceitável de um conteúdo no mínimo por semana, a um conteúdo máximo por dia, ok? Pronto, isto falando aqui em termos de fluxo de conteúdos. Uhum. Depois, pensar também em duas opções. Será que eu quero, digamos, utilizar um conteúdo mais, digamos aqui, proposto por mim, ou um conteúdo reproposto de outros? Okay? Claro que a produção, enquanto criadores de conteúdo, é algo que pode ser trabalhoso, não é? Que pode ser, obviamente, aqui demasiado desafiante para muitos que não têm essa capacidade de produzir. Então, comecemos. Aliás, e até, Ana, podemos ainda começar antes disto tudo.
antes de me tornar um bom criador de conteúdos, eu posso me tornar um profissional de escuta. Ou Claro, seja, basta estares atento ao mercado e dali dá-te montes de insights para tu olha, conseguir. eu às vezes até dou alguns exemplos aqui, que é, tu, Ana, se vieres comentar a minha publicação, e se o teu comentário for relevante, e até tenha sido apreciado, porque trouxeste valor à minha comunicação, à minha publicação, Sim. a minha rede de 60 mil pessoas vai ver o teu comentário. Que se for um comentário, às vezes até único, ou pouco comentários, e que o teu até venha a ser chamado o comentário mais relevante, tu ficas exposta a toda a minha rede. Ou seja, isto pode-se dar o caso de tu teres, não fazes qualquer comunicação no LinkedIn, mas o facto de tu teres vindo comentar a minha publicação pode ter gerado 15, 20, 30, 40, 50 pedidos de conexão. Porque as pessoas viram no teu comentário, epá, está aqui um comentário interessante. Portanto, apelo aqui a que nem As só pessoas de sejam publicações ativas, não vive é? o LinkedIn. Claro, as pessoas sejam Comentários. ativas. Reparem, eu no LinkedIn posso dizer, eu quero ver conteúdos que foram publicados na rede com a hashtag, portanto, com o assunto B2B Marketing. Portanto, eu posso agora tornar-me um comentador profissional, portanto, e ir aportar valor a outras comunidades, chegando e impactando a atenção de outros utilizadores. Bom, se passarmos para uma área de conteúdos, eu já vos expliquei 4 ou 5 tipologias, não queiram falar de tudo. Provavelmente, se eu hoje falar todos os dias de banalidades, o Pedro Caramês nunca será um cromo eventualmente identificável. Eu só falei de um tema, a Ana só fala de alguns temas e não fala de tudo e que lhe apetece, ok? Alguns deles a Ana releva-os para o Instagram ou até para o Facebook. Pronto, temos que ter aqui alguma noção do tipo de espaços onde nos posicionamos. Cada macaco no seu galho, não é, Pedro? Exatamente, não é? Reparem que, obviamente, que há conteúdos que têm mais impacto que outros. Evidentemente, quanto mais técnicos e mais nicho vocês trouxerem em termos de conteúdos, epá, naturalmente que não vão ter milhares de interações, não é? Porquê? Porque são conteúdos que, de alguma forma, se aplicam ou se afetam a uma comunidade mais restrita. Ana, eu sei que quando no LinkedIn, neste momento só publico conteúdos de LinkedIn, eu sei que a minha comunidade de pessoas que vê o meu conteúdo é menor do que se eu estivesse a falar sobre questões do belo ou questões de, eventualmente, mais gerais, não é? Portanto, ou seja, aqui há quem queira ser, quem queira cair em graça e há quem queira ser engraçado, ou há quem queira trazer aqui temas mais, digamos, generalistas e que eventualmente vão atrair um conjunto de pessoas que provavelmente daqui a uma hora nem vão fazer ideia de que tu publicaste um conteúdo de que natureza. Portanto, pá, aqui, claro que alguns vão querer ter muita popularidade. Pedro, teve o meu post com 1 milhão de visualizações. Uau, Ana! Era sobre quê? Era sobre uma citação. Ok, pronto, ótimo, fico contente que te tenhas feito, mas se calhar, o que é que aquilo te trouxe em termos de resultados? Não é? Trouxe-te pouco, não é? Nem é isso que tu posicionas, não é? Pronto. Claro, pronto, vá, atenção, para quem está na área e não está a ouvir, também pode obviamente ser interessante de o fazer, ok? Não nego que essa opção seja também aqui. Como também não nego termos também aqui uma modalidade que se tornou relevante nos últimos tempos, para o lado dos CEOs, que é, e isso eu acho que é muito interessante também aqui de o fazer, que é o CEO que de alguma forma vai aportando, Ana, uma modalidade de uma estratégia de conteúdo muito alavancada no seu dia-a-dia. Okay? É, no fundo, quase uma presidência aberta. Ok, isto traz um impacto muito positivo para a vida do CEO. Porquê? Porque, no fundo, mostra aos seus stakeholders, mostra às suas pessoas que estão envolvidas com a empresa e até com os próprios colaboradores, muitas das vezes uma postura de proximidade, de humanização até da Sim, própria... porque é um humano, exatamente, é um humano É? e durante o dia tem os vários desafios, há coisas que correm bem, outras menos bem, não é? Atenção, a questão é esta. Quem começa a publicar conteúdos no LinkedIn tem que estar já preparado para. Nem toda a gente vai gostar da vossa estratégia de conteúdos. Ponto. Sim, não se Okay? pode desagradar a gregos e troianos, portanto... Semana passada, o CEO Mário Ferreira
CEO da Douro Azul, mais conhecido o homem dos barcos, publicou um conteúdo inteligente. Colocou uma fotografia com a filha, onde a mensagem era a preparação das novas gerações para os negócios da empresa. Okay? Meses anteriores, até quando estivemos na pandemia, ele publicou diversas fotografias nos estaleiros, a almoçar na cantina dos colaboradores. Okay? Isto humaniza aquele personagem. Okay? Portanto, humaniza e acaba por passar a mensagem da visão dele, não é? Para o mercado. Exatamente. Não é? Portanto, este contexto aqui, Ana, de passarmos às vezes aqui até um modelo muito mais de storytelling, de história, que é um modelo que casa muito bem, que as pessoas o apreciam. Okay? Claro que nem todos, muitas das vezes, CEOs que ainda estão aqui um bocadinho nesta discussão metafísica, se devem estar ou não no LinkedIn, conscientes que isto ainda está um bocadinho longe. Tá? Mas tem que se fazer um caminho, não é? Portanto, e o caminho pode começar-se justamente por, às vezes, conteúdos mais bem diferentes. Neste caminho que tu tens feito ao longo destes anos, certamente já viste muitos erros a serem cometidos. Normal. Mas também assim, Ana, só erra quem publica. Só erra quem publica, não é? Sim, óbvio, claro que sim. Mas assim, três erros assim mais gritantes que tu possas assim apontar. Olha, sei lá, poderíamos aqui ver vários, não é? Pronto, relativamente aos erros dos utilizadores individuais. Primeiro, o quererem muitas das vezes quererem falar, portanto, não terem uma agenda específica. Portanto, ok, vemos ali uma verdadeira, portanto, feira de tudo. Sim, não já agora foco, também há uma feira de vaidades, não é? Estás a dizer, esta não feira vem foco na comunicação, como ainda há pouco estavas a falar. Seja, tu, a ausência de foco faz com que... no LinkedIn, pronto, não é? Ter realmente um fio condutor de comunicação. Sim, esta é a minha, obviamente é o meu take, é um dos erros que habitualmente vejo associados à rede. Uma ausência de pautas e de agenda e uma entrega de, enfim, conteúdos bastante... Depois, dentro destes erros, de alguma maneira, aqui associados, muitas das vezes lá está a associação também a temáticas, se calhar, consideradas... Alô? Alô? Voltaste. Eu a dizer que, eventualmente, também há algumas temáticas, de certa maneira, mais sensíveis, questões políticas, questões ambientais, questões um bocadinho mais fraturantes até, não só destas matérias, mas também da própria modus operandi das empresas, não é? Portanto, temas muitas das vezes, sei lá, da diversidade, as questões da inclusão, a questão das minorias, enfim, de todo um conjunto de contextos aqui que trazem o colaborador muito, falem bem ou mal de mim, ok? Vem aí essa componente. Bom, já tinha falado ali um bocadinho do conceito da Feira das Vaidades, quando falei da feira, obviamente a feira é muitas vaidades, ou seja, um excesso de mimimi, espero que isso fique claro para as pessoas, um excesso de mimimi contra digamos aqui, um contexto em que, ou seja, no caso do Mário Ferreira, como eu acabei de falar, e chamando os nomes assim diretamente, o Mário procura nesse mimimi trazer de algum contexto a essa mesma, ou seja, a inclusão de uma mensagem subliminar para esse, ou seja, não é um mimimi só por ser, não é? Só por si, não é? É mais o nós e não o eu só, não é? Sim, pronto, isso também de alguma forma é aqui um fator aí relevante. Depois obviamente que, como disse, obviamente que estas questões dos conteúdos dão trabalho, não é? Portanto, e isto leva muitas das vezes a que alguns dos erros flagrantes possam estar muitas das vezes em algum plágio, em alguma colagem, às vezes de conteúdos que não são próprios, não é? Dá trabalho produzir conteúdos, não é? E tu sabes essa dor, não é? Obviamente que alguns... E não é do dia para a noite, não é algo que aconteça do dia para a noite, não é? E, portanto, hoje o que eu diria aqui que, de alguma forma, alguns desses erros, por isso é o que eu digo, um tipo de, uma estratégia de conteúdo muito pouco pensada, muito reativa, ok, estou aqui, vou publicar isto, ok, sem... Eu sei que às vezes o post feito é melhor que o post perfeito, mas watch out, não é? E sabes que muitas das vezes aqui alguns destes... Diz? Planeamento, de facto, é importante. Sim, eu acho que é mesmo no contexto de CEO. É? Claro, e aqui, claramente também, Ana, o CEO tem que tomar consciência
Tem que tomar consciência também, o CEO, de que lá está, há muita gente, ele está exposto a muita gente. Aliás, alguns deles são conscientes que epá, aquilo que eles dizem é muito, digamos, escrutinado por toda a comunidade, não é? E reparem, nem só as publicações, mas aqui como está É o o What Richard. Richard is Doing dizia, e sobre comentários em postagens. Exatamente, também temos que cuidar dessas ações. Porquê? Porque um comentário que eu faça hoje numa outra página, os utilizadores, eu consigo ver agora que comentários é que a Ana fez hoje no LinkedIn a outros utilizadores, não é? Portanto, a forma como eu... E muitas das vezes, reparem, quando alguém, e agora num outro contexto, quando alguém comenta e interage com as minhas publicações, vocês não estão apenas a responder àquele interlocutor, estão a responder a todos os que estão a vê-lo. Claro. Portanto, há fatores, e aqui também, Ana, um fator crítico que eu gostava de reforçar. A presença do CEO tem que estar hoje sobre a alçada também, ou sobre a supervisão e acompanhamento da equipa de marketing e comunicação. Estar em Não dá, sintonia, não é? Claro, tem não que dá, trabalhar. Ana. Não dá para deixarmos o senhor sozinho. Temos que o apoiar, tá? Temos que o Temos que ajudar. orientá-lo. Repara, a malta às vezes gosta de... Quer dizer, vamos lá ver, ele continua com a identidade toda dele calculada. Claro. Agora, o departamento pode auxiliá-lo e ajudá-lo a tomar boas decisões em matéria de conteúdos. Okay? Sim, sim. Ok, não precisamos ter uma fotografia demasiado com qualidade, demasiado... Mas precisamos de ajudá-lo muitas das vezes a fazer a nova leitura do post. Às vezes alguns errositos. Opa, Ana, eu fiz este post aqui no telemóvel. Pois, mas olha, a borrada que fizeste é que tiveste 2 erros ortográficos graves e que quando fomos editar já havia print screens dele no Twitter ou noutro sítio qualquer. Sim. Ok? Portanto, não deixem, e aqui não é, digamos, aspecto negativo nenhum. Aliás, há muitos CEOs neste momento que exatamente estão sobre a alçada do Departamento de Comunicação. Há Exatamente vários. nesse Há apoio vários. e nessa ajuda. Okay? Exatamente. Olha, para quem nos está a ver, e aqui já terminando a nossa conversa, que isto passa num instante, Meu Deus. foi, Fly mode. já está. Quem nos está a ver, que dicas é que tu podes aqui deixar para o pessoal melhorar a performance do seu LinkedIn? A nível de mais visualizações, maior engagement, Okay. impressões. Olha, vamos ver aqui 4 fatores fundamentais. Primeiro fator, cuidem da vossa imagem. Okay? Esse é o primeiro elemento importante. Okay? A Sara, a Lorena e tantas outras pessoas que aqui estão, a Susana, a Margarida e por aí fora, muitas de vocês aqui têm que cuidar primeiramente da vossa identidade visual. Okay? O chamado Da personal vossa, branding, caso, não é? Ok. E ela aqui, teríamos espaço para falar muito sobre isto. Muito. O perfil, idiomas do perfil, a fotografia de perfil, a imagem de capa, os textos. Malta, não podem, digamos aqui, descuidar esta primeira, a vossa identidade. Aliás, se eu googlar o nome da Ana Barros, neste caso aqui, Martech Digital, no Google, o primeiro resultado vai ser o LinkedIn. Okay? Portanto, não podemos negligenciar. Agora está a malta toda a googlar. Esperem lá, já lá vamos, tenham calma. Vão procurar a Ana Barros e façam like também lá Exatamente, para a no gente ver. LinkedIn e no Instagram. Ana Barros, Martech Digital. Tá? Segundo tópico, façam-se reunir das pessoas certas. Okay? Conectem-se com as pessoas. Com ponderação, até porque o LinkedIn só permite fazer 75 convites por semana. Portanto, vão com calma. Tá? Vão com calma. Portanto, sim, diz-me quem conheces, dir-te-ei quem és. É um trabalho contínuo e constante de ligações. Okay? Sejam corretos e façam a coisa como deve ser. 3. Tragam conteúdo de valor à rede. Tragam conteúdo sobre aquilo que vocês querem, de alguma forma, que as pessoas vos posicionem. É do setor, é da área de especialização, é da empresa. Diz-me que publicas, dir-te-ei também quem és. Okay? Boas estratégias de participação. Onde é que nós participamos? Nos comentários a publicações de outros utilizadores. Se queres ter uma publicação bem sucedida, se calhar também deves que dar valor também aos outros, não é? Se queres que os outros venham comentar-te as tuas publicações e com isso gerar mais visibilidade. 2.
utilizem com critério a caixa de mensagens. Ao conectarem-se com as pessoas, tragam aqui essas pessoas. Pá, de nada adianta teres 10 mil contactos, 10 mil nadas, ok? A rede é para se fazer uso da mesma, ok? Pá. Interajam. Há uma caixa de mensagens que agora até permite fazer videoconferências dentro do LinkedIn, a 0€, desde que estejam conectados com a rede. Estejam atentos para ver que oportunidades despontam na rede, sendo que na atualidade, e fiz esta sondagem hoje, 43% das pessoas que responderam à sondagem receberam a última oportunidade de emprego através do contacto de um recrutador. Okay? No LinkedIn, não é? No LinkedIn. Okay? Estejam e ponham aqui as vossas antenas à escuta. O LinkedIn tem uma novidade gira. Se vocês forem abrir o perfil da Ana Barros e estiverem a segui-la ou conectados com ela, o LinkedIn tem um pequeno sininho para ativar as notificações. Sempre que a Ana publicar conteúdos, vocês vão vê-los em primeira mão, ok? Procurando estar atento às atividades aqui dos diferentes utilizadores. Mais ativos são grande Wilson! Olá, Wilson! Wilson, não estou esquecido. Pronto, aqui uma piada, enfim. Pronto. É nosso aluno, nosso grande aluno, não é? É um grande aluno, é um grande aluno. É um grande aluno. Verdade. Wilson, estamos a mandar aqui coraçõezinhos para ti. Foi uma turma muito especial este ano, não foi, Pedro? Foram muito porreiros. Verdade. Já agora estamos a falar da Lusófona, ok? Do MBA. Do MBA da Lusófona, ok? Boa. Então, estava eu a dizer que, pronto, eles levaram com estes provos todos, assim super digitais, meu Deus, sempre super aqui a dar a cara, não é? Olha, o What is Richard is Doing está a perguntar sobre a nova newsletter do LinkedIn. É verdade. Como é que faço com os leads gerados para eles seguirem lá também no LinkedIn? Portanto, para o What is Richard is Doing, e entre outros, o LinkedIn neste momento tem uma opção para pessoas e para empresas, que é a recente newsletter, ok? Para as pessoas, vocês precisam de ativar o modo criador para ter a newsletter aberta, a newsletter disponível. No caso das empresas não é necessário. Vocês podem criar a newsletter from scratch, ok? Quando lançam a newsletter, toda a vossa comunidade é convidada a seguir a vossa newsletter. É brutal aqui. O que é que eu te sugeria aqui também para fazeres? O What is Richard is Doing? Podes colocar links diretos para formulários, portanto, para landing pages ou outras opções. Eu utilizo muito para, por exemplo, gerar tráfego para o meu site, ok? Onde ali incluo, digamos, textos que depois são, digamos, feita a segunda leitura, a segunda parte do artigo, por exemplo, já no meu site, não é? Ou outras operações aqui que podem fazer. É um extraordinário recurso para vocês tirarem proveito rapidamente também sobre ele, ok? Bom, só dicas, excelentes dicas. Estamos aqui a chegar ao fim. O Pedro deixou aqui N dicas, portanto, quem ainda não está conectado ao Pedro, se faz favor, conecte-se e também se conecte aqui a mim. Pode ser aqui no Facebook, eu no Instagram também mando galhardetes aqui, portanto, normalmente a malta vê o backstage das minhas atividades. Por acaso não dá para ver hoje o backstage, mas eu estou na Porto Business School. Aqui, acabei uma sessão e disse, tenho que ficar aqui para dar aqui esta sessão aqui à malta simpática. E, portanto, se vocês quiserem me seguir aqui pelo Instagram, por favor, tá? Cliquem para a gente seguir. Obrigado, Janine, por estares aqui a seguir as minhas atividades. Temos para lá muitos conteúdos e então no LinkedIn, horrores. pedrocarames.com também, para que vocês no blog, embora para alguns de vocês antiguinho, mas é onde a gente vai guardando aqui muitos conteúdos giros, tá? Exatamente. Tenho 320 artigos, Ana, sobre o LinkedIn. É muita fruta. Bom, é muita fruta, é. Mas tu já estás há muitos anos nisto, pá. Eu não digo que tu és o guru disto, pá. Olha, vou comemorar no dia 7 de maio, ok? No 7 de maio, vou comemorar 15 anos de LinkedIn. Pá, fogo. Aí, Henrique! Olha, o Henrique! Todos os Meu lados. Deus! Eu ia dizer exatamente isso. É que a parte boa é que nós somos omnichannel, basicamente, não é? Portanto, é verdade. Se não é de um lado, é do outro, conseguem sempre apanhar-nos. Portanto, a malta tem mesmo que se portar bem,
porque estamos sempre em todo lado e somos Eu neste momento, pessoas. e às vezes essa Ana não diz antes que às vezes é a parte difícil, não é? A gente estar literally everywhere, não é? É verdade, Literally everywhere. estás sempre on, on, on. É. Obrigado, Ana Sofia Lopes. Ok, uns coraçõezinhos para ti. Portanto, se seguirem, estão lá toneladas e horrores de coisas. Seja É, nas stories, seja nos posts. Muitas das vezes, claro, que vocês têm que ir ao LinkedIn para descobrir os conteúdos todos, algumas novidades aqui, novas features. What is Richard is doing? You have an amazing content on my blog about newsletters. Ok? Richard, esta foi para ti. Bom, meus queridos, estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Pedro, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a quem esteve connosco a tomar o café depois do jantar aí desse É lado. verdade, é verdade. Portanto, conectem-se a nós, não deixem de nos seguir. Nós temos aqui uma paixão que é a partilha daquilo que nós sabemos, Somos não terríveis, não guardamos é? para nós, não guardamos para nós, gostamos de partilhar e também gostamos que partilhem connosco. Portanto, sejam ativos no LinkedIn, conectem-se uns aos outros, porque nós juntos podemos sempre fazer mais e melhor, não é? Sabes que esta content economy que somos nós, não é? Aliás, nós até somos uma sharing economy, não é? Portanto, Exato. a economia da partilha, não é? É Somos uns mesmo fomos. isso. É mesmo Sempre a isso. carregar aqui conteúdos a errados. Bom, nós estamos sempre aqui em Martech Digital, temos uma live mensalmente dedicada a temas como marketing, vendas, metodologia de inbound marketing, storytelling. Tivemos o mês passado o Martim Mariano, e estão a ver, agora o Pedro até falou mesmo da técnica de storytelling para usarmos também no LinkedIn. Estamos aqui a falar de LinkedIn, devemos também estar a falar de social media, assessoria de imprensa, etc, etc. Não nos deixem de acompanhar e estejam atentos para a próxima live, tá bom? Boa noite a todos, boa semana, excelente mês de maio. Estamos juntos. Obrigada, Tudo Pedro. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.